Boa tarde. Acidente no campo de Perizes envolvendo uma van e um micro-ônibus deixa mortos e feridos. Polícia Rodoviária Federal apresenta balanço da Operação Semana Santa. Detentos beneficiados com saída temporária voltam a se apresentar em Pedrinhas. E mais, mesmo com proibição, carros continuam circulando livremente em praias de São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. Quem deixou para voltar para casa na tarde do feriado de Tiradentes encontrou muito congestionamento nas BRs que cortam o Maranhão. A precariedade das estradas também contribuiu para o acúmulo de veículos em determinados trechos. O retorno do feriadão na BR-135 foi de fluxo intenso de veículos. Os motoristas que chegavam a São Luís, após curtir o período de folgas pela Semana Santa e o dia de Tiradentes, enfrentaram congestionamentos. Para Sebastião, que voltava de Teresina, no Piauí, as estradas precisam melhorar. Tem muito buraco, tem buraco grande, que se o carro não estiver atento, o motorista não estiver atento e cair dentro, eu encontrei aí, vi vários carros parados no acostamento trocando pneu. Certamente caiu no buraco e estourou o pneu. A BR-135, na altura do quilômetro 60, registrou uma morte. E nesta manhã, um acidente envolvendo uma van e um micro-ônibus deixou 2 mortos no campo de Perizes. O número de feridos ainda não foi contabilizado. A repórter Charlene Lima tem as informações. Por volta das 9 horas da manhã de hoje, uma van colidiu de frente com o micro-ônibus na BR-135, no campo de Perizes, quilômetro 18. Nós não temos ainda registro de quantos feridos e quantas pessoas morreram nesse acidente. A gente está fazendo o levantamento, inclusive, vendo quantas pessoas realmente estavam em cada veículo. O que não vai ser possível agora, a gente vai ter que ir no hospital e verificar isso com muita calma. Então, não dá para precisar exatamente o que realmente causou esse acidente. O caminhão parou na pista para deixar outro carro passar e eu vinha e tentei frear, não foi possível. Aí eu, para jogar para a direita, tinha carro parado no acostamento. A minha opção foi tirar para a esquerda, vendo que o outro carro vinha ainda distante. Felizmente ele não segurou, ele foi se antecipar e ocorreu esse acidente aí. Tinha quantas pessoas no micro-ônibus que o senhor dirigia? 19 pessoas, 20 comigo. E na van, o senhor tem ideia? Não tenho ideia. Sei que na van houve 2 óbitos. Se sabe que foi gravíssimo e que várias ambulâncias estão vindo para o local para socorrer os feridos, inclusive um helicóptero. Várias pessoas estão no local, olhando, percebendo se tem alguma pessoa conhecida das vítimas, mas por enquanto nós não temos dados precisos sobre a quantidade de pessoas que estavam nesse acidente. E com relação a esse acidente, ainda não foram contabilizados exatamente o número de mortos e feridos. Começa hoje e se estende até o dia 9 de maio a campanha de vacinação contra a gripe A em todo o país. A meta é imunizar 80% de cada um dos grupos prioritários. A novidade desta campanha é a ampliação do público-alvo infantil. Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos foram incluídas no grupo de risco. Elas devem tomar 2 doses da vacina, sendo a segunda 30 dias após a primeira. Você sabe qual a importância da vacinação contra o H1N1? Para proteger da gripe. Você acha importante vacinar? Acho. Primeiro dia de vacinação veio logo no posto? Foi, é porque era para me ter tomado desde o começo, só que não tinha. Aí hoje começou a vir logo, para não atrasar. É importante então vacinar? Importante para mim e para o meu bebê. Também devem ser vacinadas pessoas dos seguintes grupos: 60 anos ou mais, profissionais de saúde, indígenas, gestantes, presos, funcionários do sistema prisional. No Maranhão, o público-alvo é de 1.533.000 pessoas. Foram enviadas 1.655.000 doses da vacina contra os 3 subtipos da gripe. A gripe A na versão H1N1, a gripe A na versão H3N2 e a influenza B. No mês passado, uma mulher de 52 anos faleceu vítima de complicações causadas pelo vírus H1N1. Na prática, os sintomas da doença são iguais a de um resfriado comum. Na verdade, não tem diferença entre qualquer tipo de gripe. São os mesmos de uma gripe comum. Então, o paciente pode ter ardência na garganta, tosse, espirros e febre, dor no corpo, tudo igual a uma gripe comum. A infectologista alerta para o tipo de transmissão e prevenção. A principal forma de contágio é por contato.
Então a pessoa às vezes espirra e leva a mão ao rosto. Então contamina a mão, depois ela pega numa mesa, pega numa maçaneta, pega no corrimão. Vem outra pessoa, pega na mesa, pega na maçaneta, contamina as mãos e leva a mão para a boca, para o nariz, para os olhos. O cuidado com as mãos é a principal medida de prevenção. A população está atenta aos cuidados básicos de prevenção à gripe. Dependendo do lugar, eu lavo as mãos. Mas assim, cuidado assim, mas não, particularmente não. Tem que lavar as mãos porque eu penso até na poeira, o vento, né, traz as contaminações pra gente, né? Lavo as mãos sempre, tenho álcool gel em casa, estou sempre tomando esses cuidados. E veja a seguir como foi o retorno dos presidiários beneficiados com o indulto da Semana Santa. A gente volta já. Agora são 12 horas e 36 minutos. A nossa reportagem foi conferir como foi o retorno dos presidiários de Pedrinhas beneficiados durante a Semana Santa com a saída temporária. O benefício tem base na Lei de Execuções Penais e é autorizado após consulta ao Ministério Público e à Administração Penitenciária. O portão da Central de Custódia de Presos de Justiça de Pedrinhas não parou de abrir e fechar. 230 presos beneficiados com a saída temporária tinham até às 6 horas da tarde desta última segunda para retornar ao presídio e continuar cumprindo suas penas. Eles chegavam de ônibus, táxis, motos e, na maioria das vezes, acompanhados pelas famílias, carregando mantimentos como farinha e feijão. Ao notarem a presença da câmera, presos e familiares se escondiam e esperavam um pouco mais para bater a porta do presídio. Sem se identificar, a mulher de um dos presos beneficiados conta que fez questão de deixá-lo de volta no presídio. Porque eu quero ele lá do lado aqui fora, eu quero ele mais livre, sem dever justiça. Eu não quero ele devendo justiça, fugido, porque eu não vou ser esposa de um foragido. Ela explica que o marido foi condenado a 14 anos e já cumpriu 2 anos e 9 meses de pena. É a primeira vez que ele pôde gozar desse feriado? Primeira vez. Entendi. E ele seguiu as regras direitinho? Claro que sim. Começando por me dar muito amor e carinho. Em média, segundo estatísticas da Justiça, apenas 10% dos presos beneficiados com saídas temporárias não voltam para o cárcere. De acordo com a juíza da primeira vara de execuções criminais e penas alternativas de São Luís, Ana Maria Almeida Vieira, a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária tem 10 dias para entregar a lista dos presos que não retornaram e agora são considerados foragidos. A quantidade de fugas e mortes em presídios maranhenses vem despertando a atenção para a fragilidade do sistema prisional do Estado. Desde outubro do ano passado, os acontecimentos vêm se agravando e nenhuma ação por parte do poder público conseguiu resolver os problemas. 9 presos mortos e 20 internos feridos, resultado de um conflito dentro da casa de detenção no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, foi o estopim para o governo estadual decretar situação de emergência no sistema penitenciário em outubro do ano passado. Homens da Força Nacional foram enviados pelo Ministério da Justiça para garantir a segurança em Pedrinhas. O presídio sofre com a superlotação. Além da precariedade, centenas de fugas chamam a atenção. O Estado se defende e afirma que as mortes acontecem em decorrência de brigas entre facções criminosas rivais. Autoridades vistoriam o complexo de Pedrinhas e entidades denunciam o Brasil por violação dos direitos humanos fundamentais. Para conter a onda de violência, o Estado anuncia a criação do Comitê de Gestão Integrada, cria a Direção de Segurança dos Presídios, realiza a transferência de presos considerados perigosos e anuncia a construção de 10 unidades prisionais e reforma de estabelecimentos já em funcionamento. E sobre a crise no sistema prisional, a repórter Luanda Bello conversa com o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Luiz Antônio Pedrosa. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Bom, ontem já houve uma outra fuga, 4 detentos fugiram, um foi recapturado. Segundo a SEJAP, foi evitado aí que 150 presos fugissem. Somente esse ano já são 11 as mortes dentro dos presídios maranhenses. Ano passado foram registrados 60. Sobre o assunto, a gente conversa com Luiz Antônio Pedrosa,
advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Boa tarde, Pedrosa. Como é que a Sociedade de Direitos Humanos está acompanhando esses casos de mortes e fugas dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas? Boa tarde. A nossa preocupação é grande, porque desde que nós formulamos a denúncia internacional contra o Estado brasileiro, e isso inclui também o Estado do Maranhão, nós sentimos que, pelo menos em relação aos dois eixos principais da denúncia, o governo do Estado do Maranhão não conseguiu evoluir, que é especificamente em relação à entrega das novas unidades prisionais e fazer cessar a violência dentro dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Nesses dois flancos principais são as maiores debilidades do governo do Estado. As unidades prisionais não foram entregues, o prazo já foi ultrapassado. O governo agora pede prorrogação para poder fazer a entrega dessas unidades prisionais, o que é fundamental para aliviar o problema da superlotação do complexo penitenciário. E, por último, a questão da violência dentro do sistema. Isso só pode ser feito a partir de uma reformulação também dentro do sistema de segurança pública. Nós estamos vivendo numa quadra onde o sistema de segurança pública não consegue debelar e fazer com que as organizações criminosas deixem de operar abertamente na periferia da região metropolitana de São Luís. Evidentemente que esses confrontos entre facções se refletem também dentro da unidade prisional e fazem com que mais mortes aconteçam dentro dessa mesma dinâmica. Isso quer dizer que o problema, na verdade, está aqui fora e se reflete lá dentro do complexo penitenciário e em outras unidades prisionais do Estado. Basicamente isso. Aliás, toda a crise do sistema prisional, inclusive do brasileiro, reside numa crise de sociedade que é fora dos muros dos presídios. Enquanto a sociedade brasileira não começar a problematizar a construção de grandes unidades prisionais, a forma e o modelo de ressocialização que inexiste nesse padrão de punição que a sociedade exige e demanda, nós vamos continuar convivendo com esse paradigma da violência, da falta de ressocialização e da reincidência quase que completa das pessoas que vão para dentro das unidades prisionais. Com relação a essa solicitação de audiência junto à Organização dos Estados Americanos, já houve alguma resposta? Como é que as organizações internacionais estão acompanhando o caso aqui de São Luís? Mesmo com toda a fragilidade, é um único processo que implica uma denúncia contra o governo do Estado do Maranhão que ainda está tramitando. Quanto ao processo de intervenção que foi formulado ao Supremo Tribunal Federal, nem sequer se fala mais. E num ano eleitoral é muito difícil que ele volte a entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal. Quanto à denúncia internacional, nós estamos na fase de alegações, de informes e contra-informes, a partir do que o governo brasileiro apresenta, o governo do Estado do Maranhão e as entidades de direitos humanos. Nós temos tido reuniões sistemáticas, em alguns pontos nós avançamos, como na questão das inspeções que não precisariam mais ser anunciadas previamente, isso foi um avanço, mas continuamos ainda com pontos de estrangulamentos, que eu já anunciei aqui, que nós não conseguimos avançar. As reuniões continuam a ocorrer e nós vamos continuar participando e exigindo o cumprimento integral das orientações que foram formuladas pela Comissão de Direitos Humanos da OEA. Bom, o comitê que foi criado, o comitê misto que foi criado, o senhor acredita que tenha dado algum tipo de respostas concretas? Muito poucas as respostas, em alguns pontos nós conseguimos evoluir, principalmente, como eu já disse antes, na questão da inspeção das unidades prisionais que podem ser agora efetuadas por qualquer organização de direitos humanos cadastrada pelo governo. Mas em relação aos pontos principais que mais nos preocupam, nós estamos sentindo que o governo chegou a um limite e o ano eleitoral preocupa porque, geralmente, em ano eleitoral, o governo deixa de se preocupar com questões de políticas públicas. Mas nós vamos continuar operando e denunciando essas omissões para que a violência cesse e o sistema de segurança e o sistema prisional passem a operar também de uma forma mais eficiente. Tem havido denúncias sobre eventuais excessos da força policial nas unidades prisionais? Nós chegamos a um determinado momento que os presos denunciaram muito a questão do excesso, principalmente em relação à Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Recentemente, essas denúncias elas diminuíram e agora elas estão aumentando mais em relação ao próprio GEOP, ao grupo de escolta e operações policiais que é composto principalmente por agentes penitenciários. Os presos passam a denunciar essa sistemática de arbitrariedade que é praticada dentro da unidade prisional e isso também, de alguma forma, contribui para aumentar o nível de violência e de insatisfação dentro desse complexo penitenciário que já está num nível muito elevado de superlotação. Há casos de tortura? Os relatos da arbitrariedade implicam geralmente na constatação de tortura. A retirada dos agentes penitenciários, dentro daquelas funções básicas que eles recebem para serem substituídos pelos policiais militares, pelo GEOP, como é que vocês veem essa troca de funções? Isso tem a ver com a crise que nós estamos vivenciando. O correto seria que os agentes penitenciários pudessem exercer suas funções normalmente, dentro de uma conjuntura em que o princípio da ressocialização pudesse ser praticado. Mas nós estamos diante de uma crise, de uma guerra intestina dentro do sistema prisional por conta de uma falência do sistema de segurança pública. Obrigada pelas informações. Edmilson, com você. Obrigado, Luanda. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço da Operação Semana Santa. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa 2014. De acordo com os dados divulgados, esse ano houve o registro de 37 acidentes com 21 feridos e 3 mortos. A BR-135 continua sendo a estrada com o maior registro de acidentes, tendo o trecho Campo de Perizes a Bacabeira considerado o mais perigoso para os motoristas. A gente tem que aumentar essa fiscalização. Os radares, passamos a utilizar os radares móveis, que nós temos 5 no estado, trabalhamos com 3. 2 radares estavam na Bahia, uma operação conjunta na Bahia. E a gente já tem resultados interessantes. Então a gente vai fortalecer esse tipo de trabalho no estado inteiro, durante o trabalho ordinário, diário, não só em operações, porque essas colisões, quando ocorrem a frontal, ela tira vidas. É o tipo de acidente que mais traz problemas para nós, traumas para a sociedade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse ano a quantidade de viaturas nas estradas foi aumentado e o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a falta de atenção foram as principais causas de acidentes nas rodovias federais do Maranhão. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de quase 30% do número de acidentes e quase 50% do número de feridos. Outra coisa, se tiveram 3 acidentes ano passado, no feriadão do ano passado, e 3 acidentes desse ano, foi igual? Não foi. 3 ano passado e 3 esse ano não é a mesma coisa. Por quê? Porque ano passado a frota era menor, esse ano a frota é maior. É mais carros circulando, em tese, perigo maior nas rodovias. E então, é um aumento da frota sem uma mudança considerável na infraestrutura rodoviária. Isso. A infraestrutura rodoviária tende a ficar de um ano para outro mais ou menos do que era. E a frota aumenta consideravelmente. Veja no próximo bloco, mesmo com proibição, carros continuam circulando livremente pelas praias de São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12h50. Apesar da lei municipal que proíbe o tráfego de veículos em 2 praias da Grande São Luís, é comum encontrar carros circulando nas áreas destinadas aos banhistas. As pessoas reclamam de ter que dividir o espaço de lazer com os veículos. Não precisa esperar muito tempo para flagrar motoristas trafegando livremente, apesar da placa proibir expressamente o tráfego de veículos nas areias das praias de São Luís. Nas praias do Olho d'Água e do Araçagi, flagramos vários motoristas descumprindo a determinação, colocando em risco banhistas e vendedores. É um pouco complicado, porque muitos vêm bebo tranquilo, né? E tem muitos que venham para fazer palhaçada, brincar, entendeu? Aí sai voado aí, procurando bater em alguém, então é muito arriscado, entendeu? É inadmissível. Infelizmente, se vê isso aqui em nossa cidade por falta de consciência.
Não acho correto também, porque corre o risco de atropelar alguma criança, né, que estão banhando e a maré está muito alta. E também o motorista devia ter consciência que estraga o carro dele, né? Em abril de 2012, a Prefeitura de São Luís proibiu em caráter definitivo a circulação de carros na praia do Olho d'Água. A medida foi tomada em cumprimento a uma determinação da Justiça Federal em resposta a uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal no Maranhão. Então é uma irresponsabilidade muito grande, né, da parte dos motoristas, porque acredito eu que custa nada deixar o carro lá fora no estacionamento, né? Entra aqui correndo risco de atropelar alguém e um monte de criança tomando banho aí, esses carros transitando aí na maré, é complicado. São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, sol com muitas nuvens e com previsão de chuva no decorrer do período. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, sol e pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Caxias, sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Balsas, sol e previsão de chuva no decorrer do dia. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Agora vamos falar de esporte. Pela final da Copa Brasil Norte de Basquete, a equipe dos jovens maranhenses derrotou o Itacó do Piauí por 79-66 e abriu 1-0 na série. Caso vença novamente hoje, levanta a taça da competição e garante vaga na Supercopa Brasil. A bola sobe a partir das 8 horas da noite no ginásio Castelinho. Se a equipe piauense vencer, força a realização de uma terceira partida. De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço Social do Comércio, a maioria dos brasileiros realiza pouca ou nenhuma atividade cultural. Assistir a uma peça, segundo pesquisa divulgada recentemente pelo Serviço Social do Comércio, SESC, é atividade muito pouco realizada pelos brasileiros. 28% nunca assistiram a um espetáculo. Entre 2.400 entrevistas realizadas em 139 cidades, os números apontam que apenas 7% dos brasileiros realizam alguma atividade cultural no final de semana. Durante dias úteis, o número cai para 5%. 26% também nunca foram a uma exposição de artes plásticas, embora sejam acessíveis ao público. Para mudar a situação, ações já são desenvolvidas. Várias escolas, tanto municipal como estadual, estão nos visitando e fazendo pesquisa, professores elaborando provas sobre o salão e passando para eles irem pesquisar direto na nossa galeria. Quando o foco é cinema, apenas 22% assistem aos filmes nacionais. E os americanos estão entre os favoritos de 45% do público. Eu acho muito importante as pessoas se dedicar o seu tempo com algumas horas de cultura, né? Porque isso vai favorecer tanto a vida pessoal delas como a própria cultura, que está envolvida a uma sociedade, a um conjunto de valores éticos e sociais empregados no Estado, na cidade. Outro dado que reforça o descaso do brasileiro quando o assunto é cultura é o fato de que 34% dos entrevistados não gostam de nenhum tipo de leitura e 58% não leu nenhum livro nos últimos 6 meses. Este avô já faz a parte dele. Se não houver incentivo dos pais, principalmente, a escola não tem essa obrigação. Os livros que se colocam na escola não é o que o menino quer ler. Se não houver o incentivo dos pais, o hábito dos pais, então dificilmente ele vai criar o hábito de leitura. A inédita pesquisa Públicos Culturais busca dar suporte ao SESC junto aos projetos desenvolvidos pela instituição, além de alertar quanto à importância da educação.
a grande dificuldade que os brasileiros têm deles não reconhecerem, deles não terem acesso e, às vezes, quando eles têm, eles não demonstram interesse em ir, porque faltou um processo de educação antes, faltou um processo de formação, de preparação desse público. Para saber mais sobre a pesquisa, basta acessar o site www.sesc.com.br. Começa hoje em São Luís a 3ª edição da Mostra Cinema pela Verdade. A 3ª edição da Mostra Cinema pela Verdade inicia hoje com a exibição do documentário Repare Bem, de Maria de Medeiros, às 18 horas no auditório Mário Meirelles, na Universidade Federal do Maranhão. No ano em que se completam 50 anos do golpe que instaurou a ditadura civil-militar, a mostra volta a exibir filmes que retratam este período marcante da história brasileira. Realizado pelo Instituto Cultura e Movimento, em parceria com o Ministério da Justiça, o projeto é patrocinado pela Comissão de Anistia, que visa a promoção de eventos e projetos com foco na ditadura militar no Brasil e na América Latina. A mostra acontece em todas as capitais e tem entrada franca. Não vamos mais deixar que nos contem tanta mentira. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.